Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma aula do curso de Eletromagnetismo Avançado e o tema da aula de hoje é circuitos elétricos. E esse tema ele é um tema bastante importante porque ele tem grandes aplicações na prática. E além disso ele permite a gente ter uma aplicação direta das equações de Maxwell, da teoria do eletromagnetismo e também da força de Lorentz. Então se nós pegarmos, por exemplo, um circuito como esse, constituído de um capacitor e um enrolamento, como esse que vocês estão vendo, a primeira coisa que nós podemos fazer, por exemplo, é carregar esse capacitor. Como que isso pode ser feito? A gente liga uma bateria nesse capacitor e cargas da bateria irão se depositar nas placas desse capacitor. Então, depois de algum tempo, as placas do capacitor vão ficar carregadas e a gente sabe que onde tem cargas elétricas existe um campo elétrico. Com a chave aberta, as cargas dentro das placas ficam estáticas, mas na hora que a gente fecha essa placa, a chave do circuito, vai acontecer um movimento de cargas. Então essas cargas vão ficar oscilando entre as placas do capacitor. E esse é o circuito que nós pretendemos estudar na aula de hoje. Esse circuito ele é muito análogo ao movimento de oscilações mecânicas que todos vocês já viram no curso de mecânica. Por exemplo, um sistema com uma massa e uma mola. Como esse circuito funciona de uma maneira análoga e a matemática é muito parecida, nós vamos relembrar algumas coisas do sistema massa-mola para que a gente possa entender melhor o funcionamento dos circuitos. Aqui são cargas que oscilam, aqui nós temos a massa oscilando. E, além disso, o entendimento dessas oscilações ele é muito importante, porque na natureza existem muitas oscilações. Se você pegar um elétron dentro do átomo, o elétron oscila. Quando você joga, por exemplo, luz ou uma onda eletromagnética de qualquer frequência num meio material, os elétrons também vão oscilar, porque o campo dessas ondas eletromagnéticas é um campo oscilante, conforme a gente viu em aulas anteriores. Então, as oscilações, elas são muito importantes e acontecem em muitos casos da natureza. Agora, quais são os elementos de um circuito? A fonte que fornece energia para o circuito, a gente vai chamar pela letra V. Normalmente, na aula de hoje nós vamos estudar uma fonte que fornece uma tensão, uma DDP constante. Nós temos também um elemento chamado indutor, que esse enrolamento que vocês viram aqui no fio, na verdade é um indutor, é uma bobina no formato de um solenoide. E sempre quando tem uma bobina com esse formato, nós sabemos que, na medida que passa a corrente elétrica, vai aparecer um campo magnético. E esse campo magnético armazena energia do tipo magnética. Nós também vimos um pouco na aula passada que sempre quando tem campos, seja ele elétrico ou magnético, existe uma energia associada. E o capacitor, que seria o nosso último elemento aí. O capacitor, por ter campo elétrico entre as placas, ele acumula uma energia do tipo elétrica. Obviamente, nós temos um fio que liga o capacitor e o indutor, e esse fio, por si só, possui uma resistência, e essa resistência acaba dissipando energia, e a quantidade de energia que ela dissipa ao longo do tempo depende da resistência elétrica e da corrente que atravessa o circuito. A energia acumulada no indutor e a energia acumulada no capacitor, ela tem essas expressões que vocês estão vendo aqui. Vocês também já viram no curso de eletromagnetismo básico, né, que essa energia magnética ela depende da indutância, que é uma característica do indutor, e a energia elétrica acumulada no capacitor depende da capacitância, que é uma característica geométrica desses elementos aqui. E, a partir de agora, nós vamos usar símbolos para esses elementos. Vocês vejam que aqui nós temos fotos dos elementos como eles são mesmo. Você vai, por exemplo, numa loja comprar esses elementos, você pede um capacitor, vem exatamente esse objeto. Você pede um resistor, que tem uma resistência, vem esse objeto aqui. O indutor é exatamente isso daqui. Nós vamos adotar símbolos para esses três elementos. O indutor é esse símbolo espiralado, o resistor ou resistência elétrica tem esse símbolo que todos conhecem, e o capacitor esse símbolo. E a nossa DDP, fonte de tensão, nós vamos usar
a letra V, tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer uma breve recordação das oscilações mecânicas, porque como eu falei, a matemática ela é muito parecida. Então é importante a gente lembrar como é que são essas oscilações. No caso do sistema massa-mola, o que nós temos? Nós temos uma massa oscilando e a constante elástica da mola, que são as duas constantes dessa situação, desse sistema. A gente resolve esse problema usando a lei de Newton e a força restauradora da mola, que é essa força dada pela lei de Hooke, F é igual a kx. Nós sabemos também que quando você tira o bloquinho da posição de equilíbrio e solta, esse bloquinho vai fazer um movimento que é chamado movimento harmônico simples, que é o tal MHS, e a frequência natural de oscilação desse sistema depende das constantes da massa e da constante elástica da mola. No caso, nós temos duas energias associadas a esse sistema, uma energia do tipo cinética e uma energia do tipo potencial. E nessa situação ideal, que não tem atrito, essa energia, a soma das duas energias se conserva, então a gente chama de energia mecânica. Esse é um sistema conservativo. E as oscilações elétricas? Se a gente pegar um circuito análogo a esse aqui, que é o circuito LC, constituído do indutor e do capacitor, nós também temos constantes, que é a capacitância e a indutância. A dinâmica para resolver esse problema está relacionada com os campos e as equações de Maxwell resolvem essa dinâmica. E nós também temos uma frequência natural de oscilação, que é dada pelas constantes LC. Nesse caso, a frequência natural desse sistema, da oscilação das cargas elétricas, é dado por raiz quadrada de 1 sobre LC. E também temos uma conservação de energia, no caso, energia elétrica e energia magnética, de maneira análoga com o sistema massa-mola. Então vejam que aqui é a massa que oscila e aqui nesse sistema são as cargas que oscilam entre uma placa e outra do capacitor. No caso, a gente não tem um sistema ideal, dificilmente a gente consegue ter uma situação física que não tem atrito nenhum, seja atrito do ar ou seja o atrito do chão. Quando tem atrito, essa energia mecânica ela não se conserva. E aqui, o que representaria esse atrito, fazendo essa analogia? No caso, seria a resistência do fio. O fio faz o papel de atrito, dissipando energia, por efeito Joule. Quando as cargas elétricas atravessam um fio, vocês sabem que parte dessa energia elétrica é transformada em calor, e é por isso que o fio esquenta. Então é o que a gente chama de efeito Joule. Então essas duas situações são muito parecidas. Então esse circuito que nós vamos tratar na aula de hoje, ele é análogo com o sistema massa-mola com atrito. O que seria entender esse circuito e descrever o movimento das cargas? Vejam que se as cargas se movimentam, tem coisas que mudam com o tempo. Como vocês veem nessa animaçãozinha aqui, as cargas elas estão oscilando entre uma placa e outra do capacitor. Isso significa que a corrente elétrica oscila e as cargas também. Então, a noção de tempo é muito importante nesse problema, porque alguma coisa está mudando com o tempo. E essa alguma coisa que muda é a quantidade de carga que existe no capacitor. Então, a descrição do problema é achar uma função Q de t e esse comportamento vai depender dos valores dessas constantes, da capacitância, da resistência do fio, da indutância e da fonte que fornece energia. Pegando de novo a equação do sistema massa-mola, é uma equação desse tipo que vocês já devem ter visto, né? Vejam que nós temos três termos nessa equação. O primeiro termo, na verdade, é a lei de Newton aplicada. Nós temos aqui um termo que representa a aceleração, a constante massa. Temos um termo aqui que representa a velocidade do bloquinho. E aqui é um termo associado com o atrito, seria um coeficiente de atrito. E aqui um termo que representa a posição do bloquinho e também a constante elástica aparecendo. No caso dos circuitos elétricos, desse circuito chamado RLC, como é que seria a equação? A gente parte de uma equação de conservação de energia.
Pegando as energias dos elementos que a gente viu nos slides anteriores, o que a gente diz? Que a potência fornecida pela fonte, ela é, na verdade, distribuída para os 3 elementos do circuito: o capacitor, o indutor e a energia dissipada no fio. Então, essa conservação, ela existe, a potência total da fonte distribuída em 3 partes. Substituindo os valores das energias nesta equação aqui, a gente chega numa equação desse tipo que vocês estão vendo. Um potencial, tem um termo proporcional à carga, outro termo proporcional à primeira derivada da carga e outro termo a d2q dt2. Por uma questão matemática, uma maneira de simplificar essa equação e fazer com que essa igualdade fique igual a zero, para que fique bem análogo à equação homogênea que a gente já conhece do sistema massa-mola, a gente faz uma troca de variáveis, apenas para facilitar a matemática. Essa troca é dada por essa equaçãozinha que vocês estão vendo aqui. No lugar do Q grande, a gente vai colocar um Q pequeno e menos é uma maneira de anular esse potencial e a capacitância. Então, essa equação se transforma nessa daqui. E aí, a gente pode comparar, fica exatamente a mesma equação, com derivadas segunda, primeira e uma igualdade com zero. Então, resolver esse circuito nada mais é do que resolver essa equação que vocês estão vendo aqui. E essa é uma equação diferencial de segunda ordem, pelo fato de ter uma derivada segunda aqui, e ela é dita homogênea porque a igualdade é com zero. Qual que é o método para se resolver esta equação? É um método matemático. Da mesma forma que a gente resolve uma equação de segundo grau que tem um método, né, cálculo delta, b quadrado, aquelas coisas, aqui também tem um método para se resolver uma equação diferencial de segunda ordem homogênea. O método é dizer que a solução dessa equação é uma função desse tipo aqui, uma exponencial, onde A e lambda são constantes que devem ser descobertas pela matemática. Então, como é que é o procedimento? A gente faz a primeira derivada dessa equação, faz a segunda derivada, substitui na equação principal aqui, e a gente chega que, como é uma derivada de segunda ordem aqui, a gente vai ter uma equação do segundo grau. Então, esse lambda, que é uma constante, cai numa equação do segundo grau e ele vai ter 2 soluções. Um termo positivo e um termo negativo. Isso significa que a solução geral dessa equação, ela vai ter 2 termos, é uma soma linear aqui desses 2 termos. Uma com a solução 1 do lambda, né, e outra com a solução 2 do lambda. Uma coisa importante é que essas constantes que aparecem, A e B, são constantes que só podem ser resolvidas e descobertas com as condições iniciais de um problema físico. Vejam que interessante, isso aqui é uma solução matemática, ainda não é a solução física. A solução física depende das condições iniciais do problema. Depois nós vamos ver casos de soluções de um problema físico para a gente entender como é que se acham essas constantes. Outro aspecto interessante é que sempre que uma equação diferencial é de segunda ordem, nós vamos ter 2 constantes envolvidas para serem descobertas. Então, o fato de nós termos uma raiz quadrada aqui com uma subtração permite a gente, vejam que o delta ele é dado por esse R2 menos 4L sobre C. Isso permite, você vê, essa matemática cai em 3 casos diferentes, porque existem 3 possibilidades para o delta. Um delta positivo, um delta igual a zero e um delta negativo, dependendo dessa subtração aqui. Se a gente estivesse resolvendo um problema em que não tivesse uma subtração dentro da raiz, você vejam, a matemática teria uma solução só, mas agora nós temos 3 possibilidades de solução, dada essa matemática. E observem o seguinte, que tudo vai depender do valor da resistência. Você vê que é um jogo entre a resistência e as constantes indutância e capacitância. O que isso vai significar? Quanto maior a resistência do circuito, mais dissipa a energia elétrica do sistema. Então, o que vai dizer se a energia permanece mais tempo ou menos tempo dentro do circuito RLC, dentro do sistema, é o valor da resistência. E é esse jogo entre resistência
e 4L sobre C é que vai dar a situação física e a oscilação. Então, o tempo que a energia fica no sistema, mais ou menos, vai depender da resistência elétrica do circuito. E esses três casos recebem nomes diferentes. No primeiro caso, quando o delta é positivo, a gente chama de oscilações superamortecidas. Quando o delta é igual a zero, a gente chama de oscilações amortecidas criticamente. E quando o delta é negativo, a gente chama de oscilações subamortecidas. Primeiro caso, agora vejam que nós vamos para uma parte matemática, de resolver cada um desses casos. No primeiro caso, quando o delta é positivo, pegando aqui a solução geral, nós temos dois valores de lambda, o lambda 1 e o lambda 2, um com sinal negativo, outro com sinal positivo. Então, pegando a solução geral da equação diferencial, que é essa daqui, e fazendo aquela troca que a gente fez inicialmente do Q minúsculo para o Q maiúsculo, a gente tem uma solução, a função Q de t é dada por essa expressão que vocês estão vendo aqui. Então, essa seria a solução do problema para um delta positivo. A função que descreve o movimento das cargas em função do tempo é dada por essa expressão que vocês estão vendo. Vejam que depende da capacitância e da tensão da fonte. É claro, se nós tivermos aqui uma fonte constante, isso aqui é esse valor. Para fontes não constantes, é o tema da próxima aula, que a gente chama de tensão alternada, nós vamos ver na aula seguinte. E se a tensão for igual a zero, ou seja, você simplesmente carrega o capacitor e liga o circuito nele mesmo, ou seja, não coloca uma pilha ou uma bateria externa, esse termo se anula, mas de qualquer forma ainda tem uma dependência com o tempo aqui e com os lambdas, como vocês podem ver. E a corrente? Como é que seria a função que descreve a corrente elétrica que se estabelece nesse circuito? Lembrando que a corrente é dq dt, né, a derivada da carga em função do tempo, basta derivar essa expressão que vocês estão vendo. Então, a corrente elétrica, para este caso de solução superamortecida, é dada por esta expressão aqui. Então, nós temos essas duas soluções, né, de carga e corrente. Segundo caso, são as oscilações amortecidas criticamente, é quando o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, vejam que esse termo é igual a zero, então o lambda é um único valor, que nós vamos chamar de alfa, que é um valor diferente. Ele é simplesmente R dividido por 2L. Para esse tipo de caso, quando o delta é igual a zero, a solução mais conveniente é esta do tipo aqui. É uma exponencial multiplicada por uma função do tipo linear. E aí, sendo essa a solução mais conveniente, fazendo a troca da carga que a gente fez no início, nós temos uma equação desse tipo aqui. Então, essa seria a solução para o caso delta igual a zero. A carga, a função da carga com o tempo armazenada no capacitor. E a corrente elétrica, derivando essa função, nós temos essa expressão aqui, que seria a derivada dq dt. E o último caso, que é um caso bastante interessante, é o que a gente vai discutir fisicamente, são as oscilações subamortecidas, é quando o delta é negativo. Aqui acontece uma coisa bastante interessante, porque como o delta é negativo, a gente pode usar os números complexos para resolver essa matemática. Então, a gente continua usando um alfa dado por esse primeiro termo aqui do lambda, e esse segundo termo nós vamos chamar, a partir de agora, de ni. E, pegando a solução geral, a maneira mais conveniente de escrever essa solução geral é com os números complexos, pelo fato de aparecer uma raiz negativa nessa solução. No entanto, você pode estar pensando assim, mas o que significa uma função carga, né, a carga em função de tempo, com números complexos? Ora, se carga é algo real na natureza, um objeto da natureza, nós temos que pegar a solução real, né, a parte real dessa expressão complexa. Então, as constantes A e B, elas têm que ser ajustadas de modo que a carga final fique somente a parte real da função complexa. Então, essa é uma condição necessária
para que essas constantes A e B sejam ajustadas. A função tem que ser igual ao seu complexo conjugado. E também nós vamos fazer uma troca para número, para coordenadas polares, de maneira que a gente consiga usar essa exponencial I θ, tudo bem? Manipulando essa matemática e substituindo essas condições aqui, a gente chega numa solução da função Q de t, que é dada por essa expressão aqui. Vejam que tem uma parte exponencial e uma parte relacionada com a função cosseno. As constantes alfa e ni aparecem aqui, olha, o alfa e o ni. E agora nós temos duas outras constantes a serem descobertas. Você veja, desse A e B trocou por um outro A e uma constante θ. Como eu falei no início, né? Sempre que nós temos uma equação diferencial de segunda ordem, nós temos duas constantes para descobrir, que dependem das condições iniciais do problema físico. Então nós temos agora, nós trocamos de A e B para A e θ. Fazendo de novo a troca inicial que a gente fez da carga e desse potencial aqui, nós temos que essa seria a expressão final da solução do Q de t, para esse caso quando ΔT é negativo. Fazendo a derivada, nós temos a expressão da corrente elétrica no circuito. Essa matemática ela não é tão complicada, basta fazer essa derivada, então nós já estamos colocando o resultado aqui diretamente. Então vejam, isso aqui que vocês estão vendo aqui nesse slide seria o resumo das soluções matemáticas dos três casos. Então, para cada caso delta positivo, delta igual a zero e delta negativo, nós temos uma expressão diferente de como varia a carga, como oscila a carga entre as placas do capacitor. Nós temos aqui um Q de t, outro Q de t e outro Q de t. E, consequentemente, outra função I de t, I de t, I de t, que seriam a corrente. Agora, isso tudo é a matemática. O que tudo isso significa? Para a gente entender, além da matemática, nós precisamos dar significado a essas equações aqui. Então, vamos pegar um problema físico. Eu não sei se vocês perceberam, olha que interessante o que a gente partiu de um objeto físico que acumula energia elétrica, acumula energia magnética, acumula energia elétrica, também fornece energia que a pilha. Nós partimos de coisas, de objetos, depois nós usamos símbolos para representar esses objetos e depois a descrição matemática dessas coisas aqui. Então parece que existe mundos diferentes que vão do concreto para o abstrato. A partir de agora, toda vez que você vê essa equação aqui, olha, matemática, o que tem que vir na sua mente? Um circuito RLC. Ou seja, esses objetos simbolizados no circuito RLC e a matemática que descreve este circuito. Então, essa equação aqui seria a descrição mais abstrata possível de casos de objetos concretos. E por causa dessa matemática, do delta ter três possibilidades, é que existem os três casos de oscilações, que são situações físicas diferentes. Vamos ver agora o que significa fisicamente cada uma dessas oscilações, porque a matemática a gente já resolveu. Então, vamos pegar um caso concreto. Imagina um circuito desse tipo com essas constantes aqui, uma capacitância de 1 farad, uma indutância de 1 Henry, com um potencial igual a zero, ou seja, um circuito ligado sem pilha e uma resistência elétrica de 0,1 ohm. Vejam, olha, esses valores são valores altos. Eu só pus os números 1 para que as contas ficassem mais fáceis, tá? Condições iniciais do problema. Imaginem que no instante t igual a zero, o capacitor seja carregado com uma carga de 3 coulomb. De novo, pessoal, 3 coulombs é um número absurdamente alto. Vocês sabem que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, 3 coulombs é um número brutal. Eu coloquei números redondos para a gente conseguir discutir, porque o importante aqui é a qualidade, não a quantidade. Então, nós vamos discutir esses casos aqui do ponto de vista qualitativo. Então, número irreal, 3 coulomb. Mas, de qualquer forma, imagine que no instante t igual a zero, nós temos um capacitor carregado com uma carga de 3 coulombs e uma corrente inicial igual a zero. Isso significa que, no instante t igual a zero, nós temos 3 coulombs nas placas do capacitor. Para esses valores de C, L, V e R e para essa resistência,
Quando você faz o cálculo do delta, dá um delta negativo para esses valores aqui. Isso significa que nós estamos neste caso aqui, delta negativo. Então, primeiro você tem que fazer a conta com as constantes para saber qual é o caso. Então, para delta negativo, nós temos que usar a equação do caso 3, oscilações subamortecidas. Então, com esta equação, a gente consegue, e com as condições iniciais, a gente consegue descobrir as constantes A e θ da nossa equação. Como a gente faria isso? Você pega essas duas informações, que são as condições iniciais. Quando t igual a 0, a carga é 3. Então, você põe t igual a 0 aqui, igual a 3. E o mesmo você faz para a corrente. Põe t igual a 0 na expressão da corrente e igual a 0, porque a condição inicial é que a corrente é igual a 0 no instante t igual a 0. Resolvendo isso, nós chegamos numa equação Q de t dada por esta cara aqui. Vejam que nós temos uma parte que é uma exponencial e uma parte que é um cosseno. O que isso significa? Significa que a carga oscila, função cosseno, e decai, função exponencial. Então vejam, para esse R 0,1, observe o seguinte, eu não quis colocar o número 3 nessa expressão para ficar uma coisa mais literal e teórica, mas esse Q0 representa a carga inicial dada pelas condições iniciais, ok? E a tangente de θ é dada por essa expressão aqui, resolvendo a matemática. Então, para uma resistência de 0,1 ohm, olha a cara do gráfico dessa expressão Q de t. Como eu falei para vocês, é uma função que oscila devido a essa parte do cosseno. Então, parece uma cossenoide. No entanto, essa parte aqui, que está relacionada com a exponencial, representa um decaimento. Então, essa curva verde que vocês estão vendo aqui na figura é essa expressão aqui. E vejam que a exponencial verde, ela começa com Q igual a 3, né? Começa exatamente na carga inicial. Então, essa matemática dá um decaimento de carga desse tipo aqui. Agora, o que acontece se nós aumentamos o valor da resistência elétrica? Se a gente aumenta o valor da resistência elétrica, fazendo esses cálculos, o alfa aumenta, e vejam que o alfa é o coeficiente da exponencial, né? É a constante que está relacionada com o decaimento. E o ni diminui. Então, para R igual a 0,5, ou seja, aumentamos a resistência, olha o que acontece com a função Q de t. Ela decai de uma maneira mais forte, a exponencial é mais intensa. Então, olha só, a carga decai de maneira mais rápida. E volto àquilo que eu falei, aumentando a resistência, a energia do sistema não permanece tanto tempo, cai rapidamente, porque a resistência elétrica dissipa energia. Então, a quantidade de carga que oscila no capacitor diminui rapidamente. Então, vejam o seguinte, que para esses valores de resistência com delta, que vão dar um delta negativo, vai de 0,00, né, um valor muito pequenininho, até 2, porque o valor 2 seria o delta, seria a transição entre esse caso e esse caso. Então, o 2 seria exatamente o delta igual a 0. Então, para todos os valores de R entre 0 e 1,999, nós temos gráficos desse tipo. Pegando uma resistência muito pequena, que é o 0,0001 ohm, o que vai acontecer com essa parte exponencial? Essa parte exponencial fica quase que uma reta horizontal. Seria um gráfico onde a função cosseno predomina. Aumentando a resistência para 0,1, olha o que acontece com essa curva vermelha. Aumentando ainda a resistência para 0,5, nós temos aqui a curva verde, e assim por diante, aumentando ainda mais a resistência para 1 ohm, essa curva, olha, quase não oscila e o amortecimento predomina. Para 1,8, que está muito próximo do delta igual a 0, nós temos uma curva que cai rapidamente. Agora, se aumentar mais a resistência de forma que o delta seja positivo, o que vai acontecer? Nós saímos do caso 3 e vamos para o caso
que são as oscilações superamortecidas. Nesse caso, a gente pega então as expressões de Q de t e de t das oscilações superamortecidas, e as constantes A e B também são descobertas usando as condições iniciais. E aí nós temos essa solução de Q de t. O coeficiente A e B são esses valores que eu estou circulando, como vocês podem ver. E para uma resistência de 2,1 ohm, nós temos um superamortecimento. Ou seja, uma resistência alta comparada com as anteriores, com delta positivo. O amortecimento aqui é muito rápido. Vejam que nem tem uma oscilação do tipo cosseno. Não dá tempo de oscilar. A carga ela é toda perdida, né? A energia também. Para uma resistência de 3 ohms, amortecimento maior ainda. Então vejam, em resumo, os três casos que a gente discutiu. O subamortecimento, nós temos oscilações, que são essas duas curvas aqui que estão mostradas na figura, e superamortecimento são essas duas que estão na parte superior aqui. Agora, como é que fica a energia no circuito? Quem que está armazenando energia nesse circuito? A gente já comentou no início que é o indutor e o capacitor. Então, o capacitor acumula uma energia que é proporcional à carga dele, e o indutor acumula uma energia que é proporcional à corrente elétrica. Então, se você pegar de novo as condições iniciais, o que significa que no instante t igual a 0, o capacitor está com 3 coulombs de carga? Significa que o capacitor está totalmente carregado e que toda a energia do sistema está no capacitor. Então, se a gente pegar de novo aquele gráfico, vamos reolhar o gráfico agora pensando do ponto de vista energético, da resistência de 0,1, que oscila dessa forma, no instante inicial, o capacitor está totalmente carregado. Então, a energia do sistema é dada por o Q0, que é a carga inicial, ao quadrado, dividido por 2C. Depois de um ciclo de oscilação, o que vai acontecer? Teve uma perda de energia devido à resistência elétrica, então o segundo ciclo inicia num valor menor do que 3. Isso significa que a carga acumulada no capacitor no fim do primeiro ciclo é menor do que a carga inicial. E isso significa essa perda de energia. No segundo ciclo, a mesma coisa. Então, cada ciclo que acontece, a carga vai diminuindo. Vejam aqui que a carga 2 também ela é menor. Agora, se você pegar, por exemplo, este ponto do gráfico, a carga é igual a 0. O que isso significa? Que o capacitor está descarregado. Se o capacitor está descarregado, aonde está a energia? Vejam que a energia armazenada no indutor é proporcional à corrente. Se a carga é 0 aqui, a corrente não é derivada da carga, então quando a carga é 0, a corrente é máxima. Isso significa que toda a energia está no indutor. Então, essa é a oscilação que a gente comentou. Energia magnética se transforma em elétrica, energia elétrica se transforma em magnética, e não existe conservação nesse caso, pelo fato de ter resistência elétrica. Então, essa oscilação que a gente comentou. Claro que a resistência elétrica dissipa energia, e é por isso que esses picos do cosseno eles vão caindo com a exponencial. Então, essa é a maneira que a gente entende essa oscilação no circuito RLC. Então, vejam que o objetivo dessa aula é mostrar que existem oscilações de carga do mesmo jeito que existem oscilações mecânicas na natureza. A oscilação mecânica, a gente, pelo fato de ser visível, a gente consegue entender de uma maneira mais concreta, né? Só que as oscilações, nesse caso, a oscilação de carga, o que seria? Seriam as cargas oscilando entre uma placa e outra do capacitor e alternando energia do tipo magnética com elétrica e magnética. E dependendo do valor da resistência, a energia fica mais ou menos tempo acumulada no sistema. Então, esse é um circuito considerado relativamente simples, porque nós não temos fonte externa. Então, na próxima aula, nós vamos continuar esse assunto, que é o circuito RLC, inserindo uma fonte alternada para ver como é que fica o funcionamento e o comportamento do circuito.